Vamos para a arte do Vini Lima, que mandou aqui esse textinho aqui, pedindo o nosso feedback. Boa tarde, Marco. Gostaria de feedback nessa que eu terminei essa semana. Eu tentei deixar com aspecto de pintura a óleo, mas ainda tá com cara de digital. Não sei como chegar no resultado que lembre mais pintura a óleo, mas o que quiser complementar de feedback, pode mandar. Beleza, Vini. Ó, como a gente pode simular pintura a óleo no digital? Esse é um ótimo tema. Muito obrigado por ter perguntado isso, Vini. Tem algumas táticas bem interessantes. E é o seguinte, cara. Primeiro de tudo, você tem que pensar qual é o tipo de pintura a óleo que você quer reproduzir. Geralmente, quando eu ouço esse tipo, eu quero cara de pintura a óleo. O que eu interpreto com isso são pinturas mais texturizadas e com mais sugestão de pinceladas, né? Então, por exemplo, as artes do Richard Schmid, meu grande mestre do A La Prima, né? Do livro A La Prima. Então, esse tipo de pintura aqui, ó. Certo? Eu entendo quando vocês falam pintura a óleo, tipo isso aqui. Porém, você tem que imaginar que pintura a óleo é muito abrangente. Por exemplo, o Dan dos Santos, que é um artista fenomenal, ele faz esse tipo de pintura no óleo, que tem meio que uma carinha de digital, sacou? Você fala que isso aqui é pintura a óleo, é difícil você falar, né? Só se você vê realmente o original, né? Ele trabalha com umas transições de cor extremamente complexas e saturadas no óleo, cara. É muito da hora, assim, o trampo do Dan dos Santos. Pesquisa depois. Ele tem vários posts no Muddy Colors, que é bem interessante de você ler e tal. Ele ensina também muito bem. Enfim, quer ver uma outra? Só pra gente continuar nessa piração do Dan dos Santos, ó. Isso aqui é pintura a óleo. Olha essas transições de cor. Dan dos Santos, ele não é brasileiro, tá? É o seguinte, a gente tem que interpretar o que a gente quer dizer com quero que pareça pintura a óleo. Os dois são tipos de pintura a óleo, certo? Mas, é o que eu tava falando, eu interpreto quando vocês falam assim, pra algo como o Richard Schmid faz. Então a gente consegue pescar algumas coisas e características de pintura a óleo para trazer para nossa pintura digital. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante da pintura a óleo que acontece e a gente não consegue reproduzir na pintura digital tão bem, né? É a questão da transparência das tintas, né? Então, vou dar um resumo do que seria esse processo do A La Prima do Richard Schmid, tá? Ele começa com uma tinta bem mais lavada, quase uma aquarela, aonde ele determina toda a parte estrutural do desenho e da pintura dele de luz e sombra com o que ele chama de washed, né? Então ele faz uma primeira camada, uma primeira etapa de pintura bem mais lavada, com tinta quase transparente. E nesse caso, a gente consegue esse efeito de transparência sugerindo um pouco desse underpainting, que seria aquela pintura que fica por baixo, que seria essa primeira camada, né? Geralmente são cores parecidas com essa aqui, esse marrom um pouquinho mais saturado, depende muito do artista. Tem artista que usa até verde para fazer underpainting. Mas é porque quando você cria camadas e camadas na pintura a óleo, acontece de você meio que perder um pouco dessa sobreposição, ou se você esperar secar, essa sobreposição interfere na cor que está por cima. Resumidamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você sugerir um pouco desse underpainting, dessas pequenas falhas dentro da sua pintura, ó, essas falhas aqui, por exemplo, né, que vazam um pouquinho quase de um vermelho que está ali por trás, sugerindo uma camada mais transparente, isso dá muita característica de pintura a óleo. E por cima disso, você traz tintas mais opacas. Então o rosto desse personagem ele é todo pintado de uma forma mais opaca, tá? Então aqui a gente não tem tantas transparências, porém as sombras elas são um pouquinho mais transparentes. Então, primeira dica para você sugerir pintura digital, pintura tradicional na pintura digital. Sombras, se você conseguir fazer elas de uma forma mais transparente ou que sugira essa transparência e mostre um pouco desse underpainting, ótimo, perfeito. Você já dá um primeiro passo muito interessante. Cores mais próximas de branco, como essas aqui, e com cores mais opacas, você não trabalha a transparência. Então você vai ter meio que duas versões, né? Uma versão mais transparente e uma versão mais opaca. Nessa versão opaca,
é interessante que você gere um pouco de textura de pinceladas. Então, lembra das minhas pinturas que eu fiz no Krita? Eu acho que pode ser um ótimo caminho para você dar esse toque final nas suas pinturas, se você quiser que pareça óleo, né? Então, vamos lá. Aqui, perfeito. A Mel mandou aqui até uma referência que é minha, esse robozão aqui, ó. Então é exatamente isso que eu tô falando, ó. Tá vendo que nas sombras eu deixo vazar propositalmente um pouco desse marrom, que seria o meu underpainting? No caso do processo de pintura dessa arte aqui, eu fiz isso no próprio processo. Então eu fiz esse underpainting inicialmente e depois eu vim com tintas mais opacas por cima nas cores e na área de luz. Então percebe a semelhança de processo do tradicional, real, e de uma versão que simula esse tradicional. Então, ó, o vídeo dá pra ver bem isso, ó. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Então eu faço o sketchzinho, faço esse underpainting, ó. Tá vendo? Eu tô passando essa tinta bem mais transparente, que seria aquela versão inicial do Wash It, mas eu tô trabalhando pra encontrar as minhas sombras, ó. Então tudo isso aqui, eu tô tentando encontrar sombra. Sacou? E eu deixo a sombra relativamente clara com esse marronzinho propositalmente, ó. Então eu volto com uma tinta opaca que é próxima do branco, ó, nas áreas de cor, de luz, tá vendo? E deixando bastante marcação do pincel. Ó, eu até faço umas ranhuras de propósito para dar mais ainda essa sensação. Então esse aqui seria um processo do ala prima, exatamente, Vini. Esse seria o processo do ala prima. Essa é a minha sugestão. O que eu faria, se eu fosse você, era ir pro Krita e tentar finalizar no Krita usando uns pincéis de pintura a óleo, que eles têm lá, que são excelentes. Mas se você não quiser ir pro Krita, você quiser continuar no Photoshop, também tem pincéis muito bons que você consegue simular a pintura a óleo. E tem formas interessantes de você fazer isso. Deu para entender a essência da mentalidade? Agora vamos para sua imagem. Vamos tentar trazer um pouquinho disso no próprio Photoshop, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a imagem está muito pequena, mas eu não consigo ver textura. Eu colocaria um pouco de textura. Primeira coisa. Então eu usaria um pattern e procuraria alguma pattern de tela. Eu acho que eu não vou ter uma pattern de tela exatamente aqui, mas eu consigo simular a tela com essa aqui, ó. Se eu fizer com essa textura aqui, algo assim, ele já vai ter um aspecto de tela, ó. Você pode procurar, com certeza no Google você encontra patterns de tela, alguma coisa assim. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa tela, deixa eu testar, talvez até um pouco menor, viu? Acho que ela ficou um pouco grande. Vou fazer o seguinte, vou aumentar primeiro de tudo esse arquivo, vamos trabalhar com um arquivo maior. Porque essa minha pattern não tá funcionando tão bem. Na verdade, ela até que tá funcionando, né? É que a pré-visualização que tá horrorosa para vocês. Aí eu deixaria vazar essas texturas aqui só na parte mais escura. Eu tiraria da parte de luz pra gente criar aquele efeito de textura mais transparente na área de sombra. Ó. Só pra gente começar a gerar uma textura aqui, beleza? Eu voltaria com um pouco de marrom para simular aquele underpainting também. Então, vou criar uma layer de lighting. E com um pincel que sugere um pouco de cerda, pode ser esse aqui. Eu tenho alguns que sugerem um pouquinho. Eu mesmo criei, né, alguns que tem essa ideia aqui, ó, de uma pincelada mais grosseira. Ó, algo assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa cor e eu vou sugerir um pouquinho desse marrom, como se fosse um underpainting aqui. Deixa eu só encontrar um pincel certo. Ó, esse aqui é interessante. Mas deu pra entender, né, a mentalidade de uma pintura à la prima. Eu não sei, de novo, se é exatamente isso que você queria, mas eu acho que dá pra gente ir pra esse caminho, tá? Que eu acho que pode ficar bonito. Então vou até deixar a imagem do Richard aqui no outro monitor. Uma pessoa que faz muito bem esse processo, com certeza me inspira muito, é o próprio Mike Azevedo, né? O Mike, ele tem esse processo de à la prima. Se você pegar qualquer sketch que ele faz nas lives e tal, ele geralmente segue com esse processo, sabe? De à la prima, de pintura mais rápida, pintura de... que é o, digamos assim, né? Tinta úmida em cima de tinta úmida. Você não espera secar a tinta para pintar por cima. Você já vai com a tinta molhada, que seria o wet on wet. O famoso wet on wet. Uma outra coisa é
tentar trazer nessas áreas opacas um pincel um pouco mais carregado de textura, né? Eu vi que você limpou muito e acabou perdendo um pouco dessa sensação de cerdas, né? Até no próprio cabelo dessa personagem você também poderia trazer um pouquinho de cor mais opaca para sugerir cerdas, ao invés de ficar fazendo todas as mechas bem fininhas e bem limpinhas, você poderia vir com um pincel que sugere cerdas, ó, tipo esse aqui. Que é sugerir cerdas, galera? É isso aqui, ó. Onde um lado ele tem edges, transições mais duras, e nas pontas das nossas pinceladas a gente tem o que a gente chama de cerdas, né? Que seria como se fossem esses pontinhos que gera aquela sensação de que um pincel arrastou a tinta ali, entendeu? Então, trabalhar com pinceladas mais simplificadas ajuda bastante nessa sensação. Então até, ó, vou pegar aqui, vou até criar um novo valor, só para mostrar com mais eficácia. Ó, eu até voltaria, tá vendo? Com a borracha, tirando um pouco de informação, só deixando algumas pinceladas assim. Aqui, por exemplo, você usou um pincel muito suave, né? E pincel muito suave, transições muito suaves, perdem um pouco dessa impressão que causa da pintura tradicional, saca? Então eu vou voltar aqui, ó, tentando deixar algumas marcações mais evidentes. Quando você mistura, geralmente, né, não são todas as tintas que são isso, mas no tradicional, se você mistura branco de titânio, a tinta fica muito com um aspecto opaco, assim, sabe? E acinzentado. Então tem que tomar um pouco de cuidado lá na pintura tradicional por causa disso, mas ao mesmo tempo isso é uma característica muito interessante de até saber para trazer na pintura digital, sabe? O rosto dela eu não quero deixar muito marcado nem nada assim. Eu só quero realmente trazer um pouco de ruído nos planos do rosto dela, na transição entre os planos principalmente. Então eu vou pegar todas essas transições aqui, ó, e tentar quebrar um pouquinho com algumas pinceladas. Qual o problema disso? O problema é que de longe a gente não tem tanta sensação que é uma pincelada. Então você tem que tomar um pouco de cuidado para não parecer um ruído que você não queria colocar. Então tem que parecer muito proposital, viu? Tudo que você fizer tem que parecer proposital. Essa é a minha dica principal também. Então, muito cuidado para não ficar exagerando em algumas questões da pintura e ficar meio estranho, saca? Então eu vou voltar em todas essas transições que estão duras demais, parecendo quase uma laço tool, e eu vou voltar com um pouquinho das cerdas aqui desse pincel. E algumas outras você pode com certeza soltar mais a mão, tipo essa aqui que é uma Lost Edge, né? A gente consegue usar pinceladas muito mais grosseiras para definir esse tecido dela. Ao invés de você se debruçar e ficar pintando com tanta calma, até pegar uns outros pincéis bem sujos e marcados, tipo esse aqui, ó, que tá no meu pacote de pincéis, e trabalhar assim, ó, entendeu? Com pinceladas mais grosseiras. Ó, áreas mais distantes do ponto focal, com certeza você pode brincar com isso aqui. Então você vai trabalhar nas transições, que são as nossas bordas mesmo, né? Os edges. O próprio chapéu, dá pra soltar um pouquinho as pinceladas. Ó. Deixar as pinceladas mais soltas. Como se você não quisesse realmente definir todos esses cantinhos, ó. Eu vou até pegar uma outra textura e a gente pode experimentar bastante de buscar, assim, umas texturas que se assemelhem bastante à própria tela, mas também algumas outras texturas, tipo essa aqui, ó, que simula um pouco de pincelada, sabe? Eu não sei, eu vou usar isso aqui só para uma proposta de ensino, tá? Não, isso aqui provavelmente é de estoque, eu não usaria isso para um uso comercial, mas daria para você trazer algumas coisinhas assim também, ó. Deixa eu ver. Vou testar um modo interessante aqui. Talvez um multiply e a gente tira um pouco aqui, ó. Só para simular. Eu faria isso aqui no próprio Krita, tá? Se você tem interesse disso, mano, vai pro Krita e seja feliz, porque no Krita você consegue fazer isso aqui tudo praticamente
sim, minutos, sabe? E muito bom. Excelente, assim. E aí, a gente pode ir para outros caminhos que são interessantes também. Qual é um desses caminhos que a gente pode usar? A gente pode tentar criar esse efeito de pincelada mais grosseira com o Bevel Emboss, tá? Então eu vou criar algumas pinceladas só pra gente testar isso, ó. Effects, Bevel Emboss, e a gente consegue colocar, ó, uma sombra mais escura. Deixa eu colocar em Multiply. Colocar uma direção. Eu gosto muito do Bevel Emboss. Se você não souber usar, ele parece uma pintura. Você vai deixar parecendo uma pintura dos anos 90, o que não é um bom sinal, porque é aquelas pinturas experimentais meio esquisitas, sabe? Mas se você souber usar isso de uma forma bem suave, sabe? Ó, você consegue gerar essas texturas também bem parecidas com o que eu coloquei ali atrás. Ó. E se você apagar, tá vendo o efeito que gera? Então gera uma textura interessante também, que você pode brincar, como se fosse um impasto, né? Que seria aquelas tintas bem mais grosseiras. Então, por exemplo, aqui no nariz dela, eu usaria um pouco mais de textura, assim, ó. Se o seu computador tiver muito pesado para fazer esse tipo de coisa, você pode só desligar o efeito, trabalha, aí depois você liga ele de novo, tá? A gente pode até tentar fazer isso, só para testar e por curiosidade. Ó, como essa parte aqui é um espírito, você pode soltar bem mais a mão também aqui nas pinceladas, ó. Deixar umas pinceladas mais soltas. Esses olhos eu não faria uma definição tão forte quanto você fez. Outra dica geral pro seu trabalho agora, Vini. Evita definir demais as suas transições. Eu vejo que você está usando transição dura em todos os lugares da peça. Tenta usar mais transições suaves quando você não estiver trabalhando com o ponto focal. Quando você estiver no seu ponto focal, você com certeza pode trazer transições mais duras, né? Hard edges. Mas quando você não tiver no seu ponto focal, você pode soltar mais a mão mesmo, saca? Porque não é algo para onde você quer que as pessoas olhem, entendeu? Especialmente numa pintura que é para simular a pintura a óleo, né? Vamos lá, eu vou ligar o Bevel Emboss, ó, só pra gente ver. Pode voltar aqui, diminuir um pouco a intensidade se for o caso. Mas enfim, já gera um resultado interessante. Algo que eu gosto, agora é bem particular, eu não tô falando pra você fazer, tá? Mas eu vou testar uma outra coisinha que é uma coisa, algo que eu gosto de colocar também nessas artes, umas texturas um pouco estranhas, diferentes, assim. Nos cantos das telas, eu gosto sempre de colocar um pouquinho de sujeira, sabe? Mas isso é muito pessoal, eu sei que não é algo que a galera vai gostar muito. Eu não vou conseguir demonstrar muito bem porque eu não tenho uma textura certa pra isso. Mas eu gosto de sempre trazer pros cantinhos, ó, algo que gere uma sensação de que, tipo isso aqui, ó, de que ela tá meio que se desfazendo nos cantos, sabe? Mas isso é algo pessoal, não tô falando pra você fazer. Aí é completamente Marquinho, o sujeirinha. Essa sujeira aí é pra garantir a imersão. É um pouco disso, ó, pra parecer que é meio que uma foto, tá ligado? Então, dificilmente as pessoas fazem isso ou pensam nisso, mas eu acho que fica tão interessante assim, sabe? Gera um interesse massa pra imagem. Mas eu faria isso em toda a peça, saca? Tem uma pintura que eu fiz há muito tempo atrás que é meio nessa pegada também, quer ver? Aqui. Como se eu estivesse dando um efeito de inacabado, saca? Ou de tipo, encontrei esse quadro na lixeira, tá ligado? Encontrei essa pintura inacabada na lixeira. Então eu coloquei essas sujeiras assim, realmente para dar um aspecto de tradicional, de que isso aqui é uma foto de um quadro. Ó, até nos cantinhos aqui, ó, eu tirei, deixando um pouco da tela também. Isso também é um efeito bem interessante de se colocar. Né? Um pouquinho da tela, porque geralmente quando você está pintando, dificilmente num sketch você vai completar tudo, assim, sabe? Tipo, definir todas as margens da pintura. Então eu acho que fica bem realista, saca? Então pode ser isso, pode ser um pouquinho da tela. Então buscar um canvas texture. Vamos ver. É difícil ter que fazer isso no Photoshop porque o Krita tem tudo de graça, né, mano? Aí eu tô tendo que procurar uma textura pra ver se é possível usar. É chato demais. Pior que o Photoshop tem umas texturas por padrão, eu acho que eu deletei. É, tipo isso aqui, ó. Tá bom, só pra exemplificar tá ótimo. Certo seria fazer o contrário, né? Gênio. Sabe, deixar o cantinho, as bordas, como se você não tivesse
tido paciência pra finalizar tudo. E até usar essa própria textura pra vazar em algumas áreas como se você não tivesse completado. Por exemplo, se essa parte aqui da tela ela é clara, por que você só não deixou a cor da tela vazar? Entendeu? Como se fosse bem ralinho. Ó. Será que você colocaria branco ali? Até a assinatura, viu? Essas paradas é uma questão de imersão mesmo, viu? A sua assinatura ser digital quebra completamente a imersão, né? Então você voltar aqui e assinar a peça na mão mesmo, pô, faz toda a diferença, né? Ó, bem levinho, só pra aparecer um pouquinho da tela. É que essa tela ficou muito grande, né? Enfim, eu não consegui fazer bonitinho, gente, vocês me perdoem. Mas deu pra entender a lógica. Ó, eu acho que assim já fica bem melhor, ó. Vamos dar uma olhadinha no antes e depois. Mais ou menos, mais ou menos. Tem uns macetes legais nesse feedback, mas não ficou tão legal. Acho que eu precisaria de mais tempo pra deixar isso legal, mas deu pra entender, né, a lógica. Acho que foi bacana. Não sei o que vocês acham aí, mas a pintura ficou bem legal, mano. Acho que era uma questãozinha só de ajustar algumas manchinhas no rosto, dar uma limpada nessas manchinhas e uma arrumada nessa estrutura do olho direito. E como eu disse, eu acho que você acabou delineando muito as formas, ó. Tipo, os olhos, tenta sugerir mais, tá? Ao invés de você delinear tudo certinho que nem você tá fazendo. O resto ficou bem da hora mesmo. Gostei bastante da peça, mano. E aí, chat, o que vocês acharam? Eu quero Aplausos? Mais alto ou não? Mais alto. Master of Illusions. É, ficou bem da hora mesmo. Acho que é uma questãozinha de acabamento e de linguagem, dependendo do que você quer passar, né, com a peça. Vamos testar uma última coisa, rapidinho, pra variar. No Bevel Emboss, se você pintar, vamos testar, eu não tenho certeza se vai funcionar, mas eu acho que vai. Vamos supor que eu vou colocar o Bevel Emboss aqui, tá? Então eu vou deixar bem grandão só pra vocês entenderem. Certo? Se você colocar, você pode colocar textura, ó, dentro desse Bevel Emboss. Então a gente conseguiria colocar a textura dentro do Bevel Emboss, só pra sugerir alguma coisa, certo? Mas se você tirar o fill, o preenchimento, a gente tem só a textura e a luz e sombra. Então você conseguiria gerar essa textura sem mudar os seus valores atuais ou as suas cores atuais. Então vou até diminuir aqui essa textura, ó, deixar ela bem transparentezinha. Na verdade vou até tirar, ó, só para você entender o meu ponto. Olha que bacana. Pegar umas cerdas assim, ó. Agora eu vou tirar o tamanho ali que ficou, acho que ficou muito grande. Aqui, ó. Você consegue colocar a textura na peça sem necessariamente preencher, né? Mudar valor, nem nada assim. Você está adicionando só como se fosse luz e sombra da textura, entendeu? Então isso é uma forma de você criar a textura, por exemplo, aquela ideia de impasto que a gente estava falando, sem pintar de novo alguma coisa. Entendeu? Isso aqui é uma dica mais específica, mas é bem ouro isso aqui, hein? Se você souber usar. Deu pra sacar? Mais ou menos? Então aquela textura que eu coloquei aqui das cerdas, que é essa aqui, a gente poderia até tirar e fazer isso aqui na mão, né? Só usando esse Bevel Emboss aqui. Só que aí eu uso um pincel certo, né? Eu tô usando o pior pincel possível. A gente conseguiria fazer isso. Legal, né? Agora sim. Tchau, obrigado.